Pois o fantasma inflacionário fez com que o governo colocasse as barbas de molho. A presidente Dilma, juntamente com o ministro Mantega, anunciaram ontem corte de 50 bilhões de reais nos gastos públicos. 50 bilhões é muito dinheiro, sem dúvida. E ele está aqui anunciado na imprensa de hoje, divulgando onde vão ser os gastos, né? Gastos do governo. Corta a despesa de manutenção de órgãos públicos, energia, água, telefone, material de consumo, etc., que deveria ser o normal. Folha de pagamento. Será feita uma auditoria na folha de pagamento dos servidores federais em busca de eventuais irregularidades. Com certeza irão encontrar. Nomeações em concurso. Todas as nomeações estão suspensas e os concursos também. Viagens diárias. Bom, aqui eu acho que todos os municípios do Brasil e estado deveriam controlar isso também. Emendas. Aí os parlamentares, eu acompanhei ontem à noite a sessão da Câmara dos Deputados e estão lá elétrico eles. Imagina cortar as emendas que eles usam para fazer a política, aquela, né, de aparecer nos seus municípios, nas suas áreas de atuação. Então, bem tiririca lá os deputados, com o perdão do trocadilho. Empréstimos. Enxugamento de gastos atingirá também o setor produtivo. O Tesouro vai reduzir os volumes que repassa ao BNDES a título de subsídio. Aqui é uma coisa que vai dar muito pano para manga, principalmente no meio empresarial. E os incentivos, né? Estímulos feitos à economia em 2009, em 2010, etc. e tal. Bom, enfim, o objetivo disso é controlar a inflação, sem ter que aumentar a taxa básica de juros, que prejudica tanto a economia, prejudica a população como um todo, os financiamentos de curto, médio e longo prazo, etc. e tal. Pergunta-se agora, será que a Dilma vai conseguir? Será que ela vai ter força suficiente para conseguir implementar isto? Órgãos públicos, prefeituras, governos estaduais, governo federal, conseguir implementar corte de gastos é muito difícil. A Dilma está com 40 e poucos dias de governo. Será que ela vai conseguir? Bem, enfim, está aí. 40 bilhões em gastos, 50 bilhões em gastos é o que o governo anuncia o corte para conter a inflação, que, aliás, ela acontece porque a ganância em alguns setores da economia, ele transcende tudo o que é de impossível e imaginável, lamentavelmente. Enquanto tivermos gente desse tipo, desse naipe no país, com essa ganância toda, eles não querem ganhar pouco seguidamente, eles querem ganhar muito de uma vez só, dificilmente a Dilma vai conseguir. Eu escrevi uma coluna sábado sobre resoluções do CONTRAN que tratam dos famigerados quebra-molas, que é tratado nas resoluções como ondulações transversais. Bom, isto aqui é lei. O Código de Trânsito Brasileiro dá poderes ao CONTRAN para legislar sobre assuntos do Código de Trânsito Brasileiro. E está claro, claríssimo no Código, que as ondulações transversais, os quebra-mola, são possíveis de ser instalados dependendo da situação. Não pode ser em aclive ou declive. Eles têm altura, dependendo da situação, de 8 ou 10 centímetros, 1,5 metro de largura, toda a extensão da pista. Tem que haver um estudo técnico que justifique, tendo ali empresas com um grande fluxo de funcionários, de trânsito de pedestres, escolas, etc. e tal. Tá? Tudo tem que ter um estudo técnico para isso, para se colocar quebra-molas. Então a população fica pedindo quebra-molas adoidado. Mas o próprio prefeito Fortunato, o prefeito Lunelli falou aqui na terça-feira que a população quer asfalto. Ela quer asfalto. Só que se coloca o asfalto, uma semana, né, depois, pediram, abaixo-assinado, querem quebra-mola. Não é por aí, isso é legal. Eu não tenho nenhuma dúvida em assegurar que todos os quebra-molas que existem em Bento são completamente ilegais e não resistiriam a uma fiscalização. Então, qual é a solução disso? Coloque-se lombadas eletrônicas, que até o prefeito Lunelli anunciou que iria fazer isso, só que agora tem uma questão judicial aí, quem vai ficar com a manutenção, quem arrecada, etc. e tal. Quando isso for decidido, eu não tenho nenhuma dúvida de que haverá instalação de lombadas eletrônicas.
os nossos quebra-molas são ilegais. Inclusive, teve uma outra resolução mais recente que saiu que proíbe, literalmente proíbe, a colocação de tachões refletivos, aqueles tachões, né, transversalmente na pista. Isso está sendo utilizado nas rodovias pelo DAIR e está sendo usado no município pela prefeitura. Isso é completamente irregular, ilegal. Tachões refletivos atravessados na pista, isso é um caça-motoqueiro. Eles pegam com a roda meio de lado num dia de chuva, vão para o chão, caem, se machucam. É ilegal. Completamente ilegal. A prefeitura, atendendo pedidos de moradores, está cometendo uma ilegalidade. Tem que se colocar lombadas eletrônicas. Então, se a prefeitura não atende, ela não está fazendo nada mais, nada menos do que a obrigação dela. Ah, mas pode ser que alguém seja atropelado. Pois é, só que tem que ser lombada eletrônica, isso é legal. As nossas lombadas são completamente ilegais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quem tiver dúvida, olha aqui, ó. Vamos lá. Deliberação número 52 de 6 de setembro de 2006 do CONTRAN. Resolução 146 de 27 de agosto de 2013, é antigo isso, hein? E Resolução 174 de 23 de junho de 2005. Todas elas tratam do assunto quebra-molas, ondulações transversais, irregulares e ilegais. Aquela que tem ali em Faria Lemos, por exemplo, na descida da RS 431, aquilo é uma violência, uma excrescência, aquele troço. Não podia estar ali, com certeza. É completamente ilegal. Enfim, a lei é essa. Deveria valer para todos, não é? Só que a gente exige que a lei seja cumprida quando ela não for, quando ela for do nosso interesse. Se não for, não, deixa assim. Não é por aí. Nós temos que ser coerentes no mínimo. Ontem a RBS colocou no ar imagens do circuito interno de gravação do Banco do Brasil, lá de IP. O meu filho trabalha nessa agência aí, lá em IP. Algo fantástico. A violência daqueles assaltantes é assim, é chocante. A gente fica impressionado de ver. E isso que a televisão não mostrou todas as imagens. Meu Deus, o que se faz? De repente prendem um ou dois desses caras, eles começam a ter dentista, médico, atendimento de saúde, cama, comida, roupa lavada e um monte de direitos. Direitos a isso, direito àquilo, não sei o que, não sei o que. Mas o que é isso? Gente que age com aquele tipo de violência como agiram, e não só no Banco de IP, no Banco do Brasil, como em outros bancos já tem. Pô, pelo amor de Deus, a polícia tem que fazer alguma coisa, assim como no sentido de repente, sabe, uma arma dispara acidentalmente ou coisa assim. Nós não podemos ficar sustentando essa gente presa. São vermes, são demônios humanos. Meu Deus do céu. Que ponto chegou a nossa legislação permissiva? Um outro assunto que está afetando bastante a comunidade, principalmente lá em Porto Alegre, é o aumento das passagens urbanas. Passou de R$ 2,45 para R$ 2,70 e em São Paulo já está a R$ 3,00. Só que tem um detalhe, nessas cidades há uma integração. A pessoa paga uma passagem e se desloca para vários bairros assim no mesmo dia, na sequência, usa metrô, etc e tal. Só que um grande problema que nós temos nas passagens urbanas, no custo, são as isenções. É só pegar o que tem de gente que não paga passagem urbana. Porque é o idoso, porque... Mas pera um pouquinho. Alguém paga. Não existe nada de graça no mundo. Então, quando nós limitarmos as isenções a realmente aquelas que forem estritamente necessárias, tem gente que tem 60 anos e um dia, que tem perfeitas condições de caminhar ou de pagar passagem, são isentos e usam esse direito que tem. Quer dizer, vamos reclamar de quem? Da legislação. Reclamar de quem usa o chapéu alheio para fazer caridade. É cara a passagem? Claro que é cara. Quem usa um ônibus 2, 3, 4, 5 vezes por dia, ida e volta, aquela coisa toda, sente terrivelmente no fim do mês isso, o impacto. Mas se nós não tivéssemos tantas isenções, possivelmente, meu amigo,
as passagens seriam mais baratas. E agora, com esses aumentos que foram dados, aí, inclusive até o nosso IPTU aumentou 11,32% por causa do IGPM, no ano passado, de 2009 para 2010, não houve aumento nenhum, porque o IGPM foi negativo. Esse ano deu 11,32%. É uma cacetada. Mas sobre o IPTU eu vou falar numa outra oportunidade. Agora fica assim, ó. Provavelmente nós tenhamos aumento de passagens urbanas novamente aqui em Bento também. Fazer o quê? Ontem à noite o Grêmio jogou contra o São Luís de Juí, lá em Juí, com um time misto. Tinha alguns titulares, não é? Um jogo em que poderia ter ganho, matado o jogo no primeiro tempo, fácil, mas é impressionante o que os jogadores profissionais só fazem isso, só jogam futebol, como eles conseguem perder tanto gol. Nós, peladeiros de fim de semana, coisa assim, até temos o direito de errar na cara do goleiro, mas eles não. Antes começou com a seleção brasileira às 6 horas da tarde, perdendo para a França de novo, já é normal. 20 anos que não se ganha da França. Com o jogador expulso, por meter o pé na cara do outro lá no início do jogo, praticamente. A seleção brasileira perdeu para a França de novo. Aí o Grêmio ganhou do São Luís de Juí, já garantiu o primeiro lugar na fase de classificação, e depois veio a seleção sub-20, que também está bem pertinho de garantir a vaga para a Olimpíada de 2012 na Inglaterra. Uma sequência de jogos muito importante e bons de ver. Foram todos bons jogos, sem dúvida nenhuma. Para quem gosta de futebol, um prato cheio. E eu leio no jornal de hoje também, no Correio do Povo, sobre o Perdigão. Os gremistas devem ter muito em mente, em 2005, no início do ano, quando o Grêmio estava lá na segunda divisão, na Série B do Campeonato Brasileiro, tentando montar um time. O presidente Paulo Odoni tinha 5 jogadores só, sendo que desses 5, 3 goleiros, e precisava montar um time para disputar a Série B em 2005. E o Perdigão foi contatado para jogar no Grêmio, e ele disse que não jogaria em time da segunda divisão. Pois o Perdigão acabou na segunda, na terceira e hoje está 2 anos parado. Não está valendo ali. Nada como um dia depois do outro, né, o Perdigão. Aliás, o Perdigão é aquele que, para quem não lembra, no Mundial de 2006, lá em Yokohama, no Japão, quando o Inter jogava contra o misto do Barcelona, terminado o jogo, o Perdigão sentou no colo do Renan, isso é a imagem que está na internet até hoje, e ficou dançando sentado no colo do Renan. O Perdigão, acho que foi a melhor coisa que ele fez no Internacional. Perdigão, passe bem. Agora tu tá jogando em 5ª divisão, ou seja, fazendo pelada com os amigos. O Grêmio não servia para ti. Eu volto amanhã. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br